Desvendando Roma Antiga, do mito de Rômulo e Remo ao amanhecer da República. Roma Antiga, com seus primeiros assentamentos, marca o início de uma era que viria a ser um dos maiores impérios da história. O significado histórico dessa civilização transcende séculos, influenciando profundamente a sociedade moderna. O mito fundador de Roma, narrando a história de Rômulo e Remo, filhos de Marte e criados por uma loba, reflete não apenas a riqueza mitológica romana, mas também os valores e a identidade do povo romano. A localização estratégica de Roma, às margens do rio Tibre, desempenhou um papel crucial em seu desenvolvimento. Essa posição permitiu não só a prosperidade através do comércio, mas também a defesa contra invasores. As primeiras comunidades na região de Roma, incluindo etruscos, latinos e sabinos, contribuíram para a formação da sociedade romana. A fusão dessas culturas estabeleceu as bases para o crescimento e a expansão de Roma. A monarquia romana, com sua estrutura e poder centralizados, foi fundamental no estabelecimento das fundações políticas e sociais de Roma. Esse período definiu muitos dos princípios que seriam desenvolvidos e expandidos nos séculos seguintes. Rômulo é considerado o primeiro rei de Roma, marcando sua fundação ao traçar as linhas da cidade. Sua história, envolta em mito, destaca a importância da liderança e visão na construção do império. A influência etrusca nos primórdios de Roma é inegável. Eles introduziram elementos fundamentais na arquitetura e na religião, contribuindo significativamente para a formação cultural e estrutural da Roma Antiga, moldando-a em uma potência emergente. A religião na Roma Antiga desempenhava um papel central, sendo intrínseca à vida cotidiana e ao governo. Os deuses e rituais religiosos eram considerados essenciais para o sucesso e bem-estar da comunidade e do Estado. O Senado romano, originário do período regal, exemplifica a continuidade das instituições romanas. Inicialmente composto por líderes das principais famílias, evoluiu para um corpo legislativo fundamental, influenciando significativamente a política romana. As assembleias populares representavam a participação cidadã no governo de Roma, permitindo que os cidadãos votassem em leis e magistrados. Essa inclusão no processo decisório reflete o caráter progressivamente democrático da gestão pública romana. A expansão territorial sob os reis de Roma marcou uma era de conquistas e desenvolvimento. Através de campanhas militares, Roma começou a estender seu domínio, consolidando as bases de um império em ascensão. A infraestrutura e o urbanismo na Roma dos Reis receberam atenção especial. Projetos como a construção de vias, aquedutos e fortificações não só melhoraram a vida dos romanos, mas também fortaleceram a posição da cidade no mundo antigo. A economia na Roma Antiga, impulsionada por comércio e agricultura, foi o alicerce do crescimento romano. As trocas comerciais com povos vizinhos e o desenvolvimento de técnicas agrícolas avançadas garantiram prosperidade e sustento. A sociedade romana caracterizava-se pela sua estratificação. Nobres, plebeus, escravos e clientes formavam uma complexa teia de relações sociais, onde o status e a riqueza determinavam o poder e as oportunidades de cada um. O direito romano, com seus fundamentos e primeiras leis, começou a tomar forma nesse período. A codificação das leis e o estabelecimento de princípios jurídicos refletiram o anseio romano por ordem, justiça e organização social. As conquistas militares desempenharam um papel crucial na expansão do território romano. A formação do exército, altamente disciplinada e inovadora, permitiu a Roma subjugar povos vizinhos e expandir seu domínio para além da Península Itálica. Com a expansão territorial, surgiram desafios internos significativos. A estrutura política da Roma Antiga começou a se mostrar insuficiente para gerir um território em constante crescimento, levando a tensões entre diferentes classes sociais. A queda da monarquia não foi um evento abrupto, mas o culminar de um processo de descontentamento popular e lutas internas pelo poder. A monarquia foi substituída pela república, marcando um novo capítulo na história romana. A República Romana introduziu uma complexa estrutura política e social que procurava equilibrar o poder entre diferentes grupos. Esta nova organização permitiu uma maior participação cidadã, embora as desigualdades persistissem. Os conflitos internos na República Romana, especialmente a luta das classes sociais, refletiam o desafio de manter a unidade e coesão numa sociedade cada vez mais diversificada e abrangente. Essas tensões seriam um tema recorrente na história de Roma.
A expansão da República Romana foi marcada pelas guerras púnicas, confrontos decisivos contra Cartago que não só ampliaram o território romano no Mediterrâneo, mas também consolidaram seu poderio marítimo e militar. Essas vitórias foram fundamentais para o domínio romano na região. As reformas dos irmãos Graco buscaram responder às crescentes tensões sociais dentro de Roma, propondo a redistribuição de terras e medidas para aliviar a pobreza. Embora tenham sido figuras controversas, o impacto de suas ações reverberou na estrutura social, destacando as profundas divisões dentro da República. A crise da República culminou em uma série de guerras civis, evidenciando a fragilidade do sistema político romano. A ascensão de Júlio César foi um marco, levando a mudanças significativas no governo de Roma e pavimentando o caminho para o fim da República. A transição da República para o Império não foi apenas uma mudança no sistema de governo, mas também um reflexo das transformações na sociedade romana. A centralização do poder nas mãos de um imperador trouxe estabilidade após anos de conflitos internos, mas também marcou o fim da República como uma entidade política. O legado da monarquia na Roma antiga perdura na cultura e sociedade, influenciando desde a estrutura política até a religião. A fundação de Roma e as tradições estabelecidas durante o período regal ainda são lembradas como parte essencial da identidade romana, demonstrando a importância da monarquia na história do Império. As principais fontes históricas sobre Roma antiga são vastas e variadas, incluindo obras de historiadores como Tito Livio, além de registros arqueológicos. Essas fontes são cruciais para entendermos a complexidade da sociedade romana antiga. A arqueologia desempenha um papel fundamental na reconstrução da Roma dos Reis, oferecendo insights tangíveis sobre a vida cotidiana, a arquitetura e as práticas sociais da época. Escavações e descobertas continuam a revelar segredos dessa civilização. O mito de fundação de Rômulo e Remo é mais do que uma história, é um pilar da identidade romana, refletindo valores como bravura, destino e a importância da cidade. Esse mito ainda ressoa na cultura italiana moderna. A comparação entre a monarquia e a república em Roma revela uma evolução política e social significativa. Enquanto a monarquia estabeleceu as bases da cidade, foi a república que expandiu seu território e influência. A importância de Roma na história ocidental é inegável. Seu legado em direito, política, engenharia e artes continua a influenciar nossa sociedade. Roma não foi apenas uma cidade ou império, mas um marco na história humana.